Olá, pessoal, como vão? Hoje nós estamos começando aqui o 4º episódio do Tirando o Jaleco, dessa vez com 2 convidados especiais, 2 colegas que, para mim, é uma honra tê-los aqui. São parceiros de emergência, parceiro de APH Sama 92, né? E que vão ter muita história legal para contar para a gente. Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Wallace, né? E eu queria perguntar, vou começar com você, Gustavo. Por que você fez enfermagem? Como é que enfermagem chegou na sua vida? O meu caso é bem engraçado, até por dizer, porque acho que todo mundo teve esse problema na hora que é adolescente, né? Definir que função você vai exercer, né? E na época, a gente pega muitas informações dos primos da gente. Quem fez o quê, como é que estava lidando com essa profissão que acabou escolhendo. Eu estou falando isso da década de 90, viu? Eu sou velho mesmo, isso foi lá em 95 ainda. E tinha primos meus que fizeram, no caso, veterinária, que foi a primeira faculdade que eu tentei, passei na Federal. E na hora de fazer a matrícula, eu fui analisar o mercado, porque eu queria naturalmente ter uma profissão que me desse, naquela época, né, uma independência. Eu queria trabalhar de imediato, eu queria ter oportunidade, eu queria ser independente. Eu acho que uma coisa que acontecia muito, eu não sei quanto que isso ficou latente para a nossa geração, é que a gente queria ser independente, tá, pelos seus próprios meios. E nesta época, uma das minhas primas que formou como enfermeira, ela falou, você devia fazer enfermagem, rapaz. O campo está tão amplo, precisa de profissionais com o seu perfil, que estão dispostos a trabalhar, interessante isso, né? Com emergência, com intensivismo. Eu falei, mas como é que é isso? Ela me deu mais ou menos uma explicação como é que era, e a partir de então eu falei, rapaz, acho que eu vou me enquadrar nisso daí. Porque eu tinha muito essa coisa de ser operacional, né? Então, como ela identificou que talvez eu tivesse um perfil e também tinha muita oportunidade, de imediato ela falou, olha, você já vai sair já trabalhando, a remuneração na época era bem satisfatória. Eu falei, rapaz, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Não tinha a menor ideia do que eu estava me metendo, mas de qualquer maneira, ela fez uma leitura muito boa naquela época do que de fato seria o meu perfil. E estamos hoje, 20 anos depois, eu de fato trabalho com intensivismo, de fato trabalho com a PH, e ela foi meio que um oráculo naquela época, né? Colocando esse tipo de... ela fez exatamente essa leitura dentro do meu perfil, o que talvez fosse me identificar. E foi exatamente onde eu estou hoje, 20 anos depois. E você fez em que faculdade? Onde é que você se... Eu sou oriundo da UESB. Aqui em Conquista? Não, lá em Jequié. Naquela época, eu acho que até então, só tinha enfermagem nas estaduais, né? Não existia enfermagem, salvo engano, em particulares, e talvez algumas poucas estaduais, não eram todas, entendeu? E eu comecei lá na UESB, sou oriundo de lá, sinto muito honrado disso, inclusive também algumas vezes eu vou até o UESB aqui, fico meio nostálgico, eu gosto. A gente teve agora, teve um convite que o 92 foi convidada para prestar algumas informações sobre o Setembro Amarelo agora. Aí eu fui para lá representando para falar um pouco sobre as atividades que a gente realiza, aquele curso que eu e a Andressa fomos fazer em Brasília, sobre a assistência ao paciente psiquiátrico. Então a gente foi falar um pouco das ações que são realizadas pelo 92, falar um pouco sobre isso. E coincidente estava lá uma professora minha, né? Foi muito legal também revê-la, deu de fato essa coisa meio nostálgica de estar na UESB, apesar de ser aqui, né, ser outro campus, mas estar na UESB, tratando com aquela professora aqui também, lá um tempo, ela foi muito cordial comigo também, etc. Foi uma boa oportunidade. Legal. E o Wallace? O Wallace, como é que a medicina chegou em sua vida aí? Bom, Sandro, primeiro parabenizá-lo pela iniciativa, o projeto, agradecer o convite, né? Achei interessante a forma como você aborda os assuntos, né? E com os colegas e com os convidados. Então, inicialmente, parabéns pelo projeto. Obrigado. E obrigado pelo convite. Bom, eu sou filho de Vitória da Conquista e fiz o ensino médio aqui. Naquela ocasião, também, como o Gustavo comentou aqui, sempre aquela dúvida, o que fazer. Eu tinha uma referência, eu tenho um irmão da minha mãe que é médico, e aquilo acabou, de certa forma, me influenciando, né? Então, eu fiz o vestibular, naquela época não tinha Enem, era só vestibular mesmo, e entrei na Universidade Federal da Bahia,
que naquela época só tinha em Salvador e só tinha 2 escolas, né? A Federal e a Baiana. E me formei em 94, né? Ano que vem eu completo 30 anos de formado. Estou ficando velho já. Na Baiana? Não, na Federal. Na Federal. Aí eu entrei na Federal, na turma de 89 e formei em 94. E foi isso, né? Então, teve sim uma influência familiar, porque meu tio era médico, né? Da família do meu pai, eu fui o primeiro médico a se formar, né? Hoje já temos 4, né? Entre primos e depois filhos de primos, já temos 4 na família, né? E, enfim, mas já rodamos muito. Então foi assim que eu entrei na medicina. A medicina entrou na minha vida, né? Entendi. Melhor dizendo. Vocês dois, né? A maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, boa parte sabe, são referência na área que vocês atuam, em emergência e APH. E Gustavo, né? Eu me lembro, Gustavo, que você passou pelo Isaú, trabalhou com obstetrícia, é meu colega de terapia intensiva, excelente enfermeiro intensivista. Ontem nós estávamos discutindo terapia intensiva. No round, né? No round, né? A gente discute. Aí daqui a pouco eu estou lá no 92, estamos discutindo APH. É verdade. Né? Como é que você... como é que foi sua carreira na enfermagem? Como é que você chegou pelo Isaú, depois foi parar no APH? Também é engraçado. Aquela época ainda, quando a gente concluiu o curso de enfermagem, as maiores oportunidades estavam ainda em saúde pública, mais na parte de PSF, né, saúde coletiva. E aí eu trabalhei com saúde coletiva até 2008, de 2012 a 2008, que foi quando eu concluí. E fiz também, acabei me pós-graduando em saúde coletiva, sou sanitarista também, e trabalhei com saúde coletiva, né, prestando consultoria também em alguns municípios. Alguns dos municípios que eu trabalhei naquela época, agradecer até que teve a oportunidade para os secretários de saúde da época, Leninha, lá de Potiraguá, depois lá em Itapebi, Sidney, que deram oportunidade para a gente, porque éramos 3 enfermeiros naquela época que trabalhamos juntos. A gente conseguiu alguns méritos, algumas evoluções muito grandes naqueles municípios que nós trabalhamos. Inclusive, um desses municípios, ele foi depois premiado como um dos melhores municípios do Brasil, nos indicadores de saúde. Isso ainda também lá no início da década de 2000. Não se entrega, não. E trabalhei com saúde coletiva porque naquele momento era o que de fato tinha, as oportunidades eram essas. Em 2009, com o concurso daqui de Conquista, eu migrei para a cidade de Conquista e eu vim com esse propósito de trabalhar com a PH. E quando eu fui fazer a entrevista na Secretaria de Saúde, né, para se apresentar, etc., Depois de aprovado, né? Depois de aprovado, sim. Eu lembro que eu conversei na época, se eu não estou equivocado, acho que foi com o Juca. Juca, queria ver a oportunidade, a possibilidade de trabalhar com a PH e tal, porque eu sempre quis trabalhar com isso, tal. Ele falou, não, a PH não tem como não, porque a equipe lá já está fechada. Isso lá em 2009. E lá, você sabe, não é assim que entra não é todo mundo que entra lá, não dá. Eu falei, pô, Juca, mas gostaria tanto, tal. Ele falou, veja bem, o concurso está agora, isso não é um não definitivo, mas a oportunidade que tem agora, devido ao concurso, é que a oportunidade é para trabalhar com obstetrícia, lá no Isaú Matos. E, naturalmente, o concurso estava aí, eu agarrei aquilo com minhas unhas e dentes e fui trabalhar com obstetrícia. Então, logo comecei a trabalhar lá com obstetrícia, eu achei que seria também conveniente também fazer uma pós-graduação em obstetrícia. Eu também sou enfermeiro obstetra. E trabalhei lá durante 10 anos. Comecei também sendo operacional, sendo plantonista. E depois disso daí, naturalmente, eu migrei também para funções de coordenação. Coordenando o centro de diagnóstico e imagem, depois coordenando setores específicos, centro cirúrgico, central de material, sala de parto, essa parte mais, vou dizer assim, mais setorizada. E depois eu assumi a coordenação geral a partir de 2012, definitivamente. No qual eu fiquei até 2019 trabalhando com obstetrícia. Mas estava lá aquela coisinha do APH. Falei, não, eu tenho que dar um jeito. E aí, em 2014, teve a possibilidade e a oportunidade de trabalhar com o 92. Eu falei, rapaz, opa aí, né? Caiu no meu colo, ainda bem. E aí, então, foi quando, em 2014, eu migrei para o 92. Fiquei lá 2014, 2015. Só que aí eu fui solicitado de novo a regressar, né, para o Isaú Matos, porque tinham pendências que eu precisava resolver lá ainda. Entendi. E aí, retornei de novo para lá, mas com uma condição, que eu estivesse vinculado, nesse caso a minha matrícula,
com o corpo técnico do 92, que eu estaria disposto, sim, a prestar essa ação que eu fui solicitado lá no Isaú Matos da época, mas que quando que aquela tarefa que eu tivesse realizado estivesse findando, que eu pudesse retornar para o 92. Entendi. E foi então quando aconteceu em 2019. E aí, em 2019, eu vim definitivamente para o APH. Estou lá desde 2019. E 2020, no meio da pandemia, veio a coordenação de enfermagem. Então, acho que veio como se fosse assim, vamos testar se esse camarada quer mesmo a APH, né? Será que é isso que ele quer mesmo? E foi a partir de então que eu assumi também a coordenação de enfermagem do APH. Com uma condição também, que naturalmente parte da minha carga horária seja ainda como operacional. Então, hoje eu realizo parte da minha carga horária nas ambulâncias e a outra parte da carga horária eu fico realmente na coordenação. Com esse adendo, né? Nunca abri mão do operacional. Que acho que é coisa que eu vejo de você e Murilo também, é que estão lá como coordenadores, mas vão lá dar um plantãozinho de vocês, estão todo aquele prazer, em sábados, inclusive, né? Estão lá. Então, porque isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente observa em quem trabalha com isso. Também com o intensivismo, né? Sim. Tanto no intensivismo quanto na PH. Quem está ali tem essa coisa de, né? Parece que quanto mais é solicitado, mais está satisfeito, quem gosta, né? Tá ali tá por amor, literalmente, né? Exatamente. Quem trabalha na PH, no 92, quem investe aquele macacão ali realmente tem orgulho. É verdade. Né? A gente tem muita história legal para contar. A gente vai... Sim. Antes de começar a história, eu vou perguntar ao Arce. Eu estava vindo para cá, o Arce, para quem não sabe, é o médico em exercício de plantão operacional, como você diz, mais antigo do 92. Eu sou o mais antigo, mas não estou mais no operacional. De vez em quando eu pego um plantão lá no sábado, como o Gustavo falou, mas o Arce está fixo lá. É verdade. E você foi do resgate ou do 92? Do resgate. Do resgate. Então, mas foi na transição, né? Quando eu vim para a Vitória da Conquista, depois que eu me formei, eu fui para Minas Gerais, morei 8 anos em Minas Gerais, né? Acabei criando raízes lá, mas depois, não, vou voltar para a Vitória da Conquista. E quando eu vim para cá, em 2004, né? Em 2004 eu vim para cá e comecei a trabalhar, assim como o Gustavo falou. A porta de entrada acaba sendo a atenção básica, né? E eu tinha decidido, falei assim, olha, eu não vou ficar viajando, morando em Vitória da Conquista e trabalhando em outras cidades e tal, como alguns colegas fazem. Eu falei, não, eu quero ficar só aqui. E aí a gente acaba, né, estabelecendo relações, e aí você foi muito importante porque a gente se conheceu e você me deu uma oportunidade ainda no resgate. Era lá no Esaú, a sala de regulação era uma salinha pequena no fundo do Esaú, mas eu fiz poucos plantões lá, acho que uns 3 ou 4 no máximo. Foi quando a gente foi para João Pessoa. Então foi bem logo na transição. Foi logo na transição de resgate médico para SAMU 92. Inicialmente eu entrei como médico regulador, né? Fiquei anos como médico regulador, né? E desempenhava a minha função, gostava muito do que eu fazia. E era um bom regulador. Obrigado. E eu vestia a camisa mesmo. E como eu trabalhava na atenção básica, então eu fazia essa ponte, né? Eu tinha a lista, como no meu plantão, eu tinha a lista dos médicos das unidades de saúde, porque quando o solicitante liga e a gente fazendo a triagem verifica que não há necessidade, não há indicação da gente enviar o recurso, a gente orienta para ir buscar atendimento na atenção básica. E muitos pacientes e muitos usuários acabam meio que generalizando e falar, não tem médico. Eu falei, não, peraí, a senhora está falando do bairro tal? Não, tá aí, doutor fulano de tal, tá aí, amanhã a senhora pode ir e tal. Então eu já tinha a lista dos médicos exatamente para personalizar meio assim, né, o atendimento, e aí a gente acabava direcionando. Com o passar do tempo, eu acabei também fazendo a escala de médico intervencionista. Eu fiquei por 2 meses concorrendo às 2 escalas. 1 mês ou 2, se não me falha a memória. Mas aí eu acabei me cansando. Eu falei, não dá não. Foi quando veio, não diria que transformou, mas implantou o SAMU regional. Isso, né? foi em 2010, por aí. Isso. E aí eu não me adaptei ao serviço como médico regulador, né? Eu estava muito habituado à realidade de regular
Vitória da Conquista e em torno, eu passar a regular Itapetinga, Anagé, e aí eu não me adaptei. Isso. Parabéns aos colegas que fazem isso e fazem muito bem, porque é meio complicado. Na época foi assim, né? Eu era o coordenador na época e eu recebi a informação assim, doutor Sandro, olha, no mês que vem a sua equipe de médicos reguladores vão triplicar e o senhor vai agora, em vez de coordenar Conquista, vão coordenar mais 13 regionais. Isso. Eu tive que em um mês captar o triplo de médicos reguladores, né? E treinar isso aí. E entender todo esse contexto de regional. Eu sempre estudo, você sabe disso, eu sempre estudei muito no 92, né? E principalmente a legislação. Eu acho bacana de você, Sandro, que você, quando vai tratar do assunto, do serviço, você conhece a legislação, conhece toda a legislação que embasa e que dá respaldo ao funcionamento do serviço. E isso acaba facilitando para a equipe. Olha, não, peraí, vamos buscar aqui a consultoria, porque ele sabe como é que funciona o negócio, do ponto de vista legal, né? E aí foi, mas eu me lembro que foi assim, de cima para baixo, é amanhã. E aí pegou todo mundo meio de surpresa e eu acabei não me adaptando a essa transição. Doutor Arce, que eu vou repetir aqui, é um excelente intervencionista, e era também, quando praticava, era um excelente regulador médico das urgências. A gente perdeu na regulação e ganhou na intervenção. E aí eu tô lá até hoje. Né? Assim, aí, mantendo uma carga horária básica, né? E como você falou, em atividade eu sou o mais antigo. Mais experiente. Né? Uma experiência que é melhor, né? Tá bom, obrigado. Melhor. Deixa eu aproveitar a deixa aqui. Vou perguntar para você e depois para você. O que é trabalhar no sistema SAMU 92 para você? Para você, pessoalmente. Para mim. Depois eu já passo para o Estado. Na verdade, é uma realização, cara. Porque quando a gente como defensor do SUS, eu sou um grande defensor do SUS, e o SAMU 92, o APH e o pré-hospitalar, é a representação clássica de que o SUS é para todo mundo. Exatamente. O cara rico, milionário, ou o cara humilde, sem condições financeiras, ele vai ser atendido pela mesma equipe, entendeu? Então, isso é que me faz ficar ainda mais satisfeito em trabalhar no serviço, que ele está ali para atender todo mundo, entendeu? Então, para mim é uma realização, é um serviço em que, como você fala, o macacão, quando você veste aquele macacão, é um uniforme de muita responsabilidade, de muito peso. Primeiro você tem que merecer ele, não é, Gustavo? Exatamente, exatamente. Tem que merecer ele. Então, é um uniforme que pesa, porque você está ali representando a saúde pública do nosso país, né, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para provar para todo mundo que o SUS é universal. Né? É nesse momento que a gente prova isso. E como um grande defensor do SUS, eu estou exatamente fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Porque quando eu atendia exclusivamente na atenção básica, era restrito. Eu só atendia a minha área distrita, então era só aquilo que eu atendia, aqueles pacientes. E um SAMU 92, você atende todo mundo, como o povo fala, de mamano a caducano, né? Do rico, do pobre, enfim, de todas as categorias. E nesse momento aqui eu falei, não, é aqui que eu quero estar, e eu estou lá muito satisfeito, né? Apesar do nosso serviço ser muito criticado, infelizmente. Mas a gente vai vencendo as dificuldades, a gente vai mostrando essa importância, né? Para todo mundo, para os usuários, né? De que o serviço é para todo mundo. Mas ele tem limitações. E é sério. Todos que estão ali são sérios. Nossa. Todos que estão ali querem salvar a vida. Sem dúvida. Todos que tem, né? Todos entram no plantão já pensando o que pode acontecer, como se preparar para uma eventual ocorrência. Não é assim? E eu tenho uma preocupação muito grande, e Gustavo vai confirmar isso, quando a gente sai de uma ocorrência, por mais simples que seja, ou por mais complicada que ela tenha sido, entendeu? Eu sempre, no retorno, finalizou a ocorrência, vamos voltar para a base, eu sempre parabenizo a equipe. Gente, parabéns, o serviço foi parabéns, trabalhamos direitinho, foi tudo ajustadinho, entendeu? Corrigimos eventuais falhas, da próxima faz assim, né? da próxima faz assado. Exato. Porque a gente acaba
corrigindo eventuais falhas. Sim, né? claro. Então, isso é importante para manter a excelência do serviço. Gustavo. Eu gostei muito do que você disse, porque é uma das coisas que eu costumo dizer, inclusive, também para os alunos de medicina que hoje estão lá, os residentes de enfermagem que também estão lá, que é importante que as pessoas saibam. O 92 também é um fomento à educação, né? Sim, então, sim. Uma sim. boa parte também dos acadêmicos de medicina passam também pelo 92. Também já existe uma residência também, parte da residência de enfermagem, que é do SUS, que é lá do hospital de base também, desses residentes de enfermagem também passam por lá. E uma das coisas que eu coloco bem claro para eles, quem está aqui vestindo esse macacão, ele tem que compreender, principalmente quando você está na avançada, que você tem que resolver. Isso. Você não tem a quem pedir ajuda. Não. Eu sempre E falo você isso. também não tem escolha do mamão na cara do cano. É. Você não pode... O profissional que está lá dentro, o enfermeiro, o médico, o condutor, o técnico, principalmente na avançada, que é onde eu milito, o que acontece? Esses indivíduos que estão lá dentro, eles têm que estar aptos a tratar do RN, do idoso, da gestante, do edema agudo de pulmão. Tudo. Né? Você já é o socorro. Já. Exatamente, e você não tem a quem pedir ajuda, socorro. Aí, se é avançada, aí é tanto que eles chegam lá e falam assim, mas... não, é com você, irmão. Entendeu? Será você. Será você que vai ter que dar. Então, é um serviço desafiador. Gustavo, e isso acaba também servindo de estímulo. Claro. Entendeu? Bom, poxa, eu não gosto de obstetrícia. Não é gostar. Você, pelo menos, na urgência, emergência, mesmo que seja no trauma, porque o trauma da gestante, você tem que tratar de uma forma, porque ali não é um paciente, são dois. Então, tudo isso acaba estimulando a toda a equipe, médico, enfermeiro, técnico, a buscar conhecimento para você exercer sua função e sua atividade da melhor maneira possível, mantendo sempre a excelência do serviço. E entendendo que o serviço ele é finito, que é outra coisa que as pessoas têm que compreender. Existe uma legislação, e você é um indivíduo competente para falar sobre isso, que estabelece critérios, inclusive o número de ambulâncias, né, avançadas, básicas, o que se chama de zona rural, aquelas ambulâncias sociais, também da questão da própria motolância. E todos esses recursos, eles estão calculados conforme uma legislação que ela não é de conquista. Isso. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele que estabelece esses parâmetros. E a gente tem que compreender que, principalmente o regulador, ele tem que lidar com esse condicionante, que é compreender que quando ele está utilizando aquele recurso, que tem que ser de maneira muito racional, dentro de protocolos estabelecidos, não é uma escolha do médico, porque eu acho que deve... Não, ele é pautado. Tudo que ele, naturalmente, todas as decisões que ele tomou, elas são pautadas em critérios muito rigorosos, né? Isso. Exatamente. A gente tem, tem protocolos para isso, como o Gustavo falou, né? Porque o 92 é dinâmico, é emergência. Então, tem algum momento que a ambulância pode estar 5 ambulâncias na base, o regulador vai usar um critério para dispensar a ambulância. Exatamente. Lembrando que o 92 não faz transporte, né? Mas vai ter um momento que só tem uma ambulância. É o maior recurso do regulador naquela época. Então, nesse momento que só tem uma ambulância, que é o único recurso que ele tem, ele vai ser mais criterioso e mais rigoroso para dispensar ela. Para dispensar ela. Então, possa ser que naquele momento, uma ocorrência que habitualmente ele dispensaria ela, ele não vai dispensar, porque pode ser que tenha um trauma importante, uma parada cardíaca. Ele considera horário de fluxo também de urgência. Essas variantes, eles acabam interferindo na decisão do regulador naquele momento. Então, preserva o recurso para vamos dizer assim, um bem maior, vamos dizer assim. Sim. Isso é muito importante. A regulação médica das urgências, talvez... É porque, assim, vocês vão concordar comigo, que quando a pessoa fala do 92, vem exatamente as pessoas com macacão azul. Sim. Mas o trabalho talvez mais difícil, sem obviamente, sem dialogar a equipe da intervenção que faz um trabalho legal, a regulação é um trabalho dificílimo, porque eles trabalham com o quê? O julgamento de gravidade presumida. E trabalha com informação. E aí é importante esse tipo de discussão, Sandro, que assim, lamentavelmente, as pessoas em algumas ocasiões, não entende que a gente trabalha com a informação. E aí, essas pessoas, no afã de querer ter o seu problema resolvido, né, acaba que ou exagera,
potencializa, às vezes até fala coisas mentiras, que não é verdade. Isso. Quando a gente chega, a gente se depara com um quadro absolutamente diferente do que foi descrito para o médico regulador. E ele se baseia nas informações. Né? Então, é um trabalho extremamente difícil, extremamente complicado. Na época em que eu trabalhava como regulador, eu me aborreci com um colega nosso que jocosamente falou que era um telefonista de luxo. Aí eu entrei nele e falei, não, peraí, meu amigo, ó, é porque você não conhece o serviço. Você não sabe o que a gente faz lá. As decisões que a gente toma, entendeu? A importância que deve ter o médico regulador, porque imagine, para toda ocorrência, a gente ter de mandar uma unidade de suporte avançada. Não caberia. Entendeu? E para, às vezes, você definir situações em que não há efetivamente a necessidade de condução, de enviar um recurso. Então, e você saber decidir isso tecnicamente é muito difícil, é muito difícil. Parabéns aos médicos reguladores, né? Porque realmente é uma tarefa árdua. Uma tarefa porque ele difícil. lida com o solicitante, lida com as equipes móveis, né? Lida com críticas de todos E os hospitais que recebem. E os hospitais que recebem. Porque muitas vezes, durante a ocorrência, olha, a gente vai precisar de tal recurso para entregar o paciente. Sim. É o regulador que faz essa ponte. É o regulador que vai entrar em contato com a unidade, que vai receber o paciente. Estamos encaminhando o paciente assim. Olha, né? eu nos meus 2005, meus 14, 15 anos de coordenador, juntando os dois momentos de coordenação, que não é pouco, Não. né? Eu ouvi muita gravação de voz, que naturalmente o Gustavo sabe disso, né? Tem uma queixa aqui, talvez não tenha sido boa a regulação, eu vou lá ouvir, você sabe que eu sou muito técnico, eu vou lá ouvir a gravação de voz. Quando eu entendo que há uma falha no entendimento do médico, eu chamo e discutimos juntos, vamos dizer assim, a gravação de voz. Mas são poucas as vezes que há uma falha grave por negligência, por não ter prestado atenção, por decidido errado. Na maioria das vezes as decisões são assertivas, são corretas, porque realmente é uma atividade difícil. Difícil. Mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui, que talvez muitos dos que estejam ouvindo tenham curiosidade. Como é, eu vou perguntar a você primeiro agora, como é, você está ali, você tá ali com o seu macacão, né? E a equipe que está de plantão tem que estar com o macacão vestido, né? Não dá para tirar o macacão, ficar de short, que aí você perde tempo, a gente trabalha com tempo-resposta, fica ali de macacão e aí alguém fala, Gustavo, parada. Como é? Eu estou perguntando, porque assim, ó, quando eu dava plantão, né, com a frequência, estava lá na escala, a minha adrenalina era a mesma do que do meu primeiro plantão. Sim. E isso é muito importante. Ainda é assim? Como é que é, Gustavo? Olha, você citou a palavra que a gente evita até falar fora do contexto, né? Olha, porque fulano tá ali parado. Parado como? É linguajar ali, linguajar do nosso lado. Exato. Porque, a corrida para avançado, parado. Porque a verdade é o seguinte, ela serve como um gatilho. Hoje, quando você é acionado, que para mim essa é a parte mais emblemática do trabalho do 92, é você tentar reaver a vida de alguém. Porque quando você é acionado para uma parada, vou dizer que toda a equipe do regulador, da equipe da higienização, da equipe administrativa, todo mundo se comove, porque reverbera no rádio, né? Você falando aqui eu também arrepio. Porque reverbera no rádio. Quando você é acionado com esse tipo de solicitação, não tem esse indivíduo que não fique comovido, não tem esse indivíduo que realmente mude a chave na hora. Você pode estar como você estiver, você muda. E assim, eu tive uma experiência relativamente negativa, que eu estava de plantão quando meu cunhado veio a óbito. Recente. Hoje a gente foi até visitar o túmulo dele e tal. E eu estava de plantão, almoçando, e aí Nice, que é operador de frota, ela percebeu que estava sendo já triado, e ela desceu lá era na base antiga ainda, ela já desceu e falou, Gustavo, é na casa de doutora Bianca. Entendeu? Aí eu já larguei o prato para lá, aí saiu ele que estava regulando, ela falou, é parada. E nós saímos. Então, assim, foram os minutos mais terríveis, entendeu?
E aí a gente... Mas, por outro lado, eu agradeço muito em ter estado de plantão nesse dia. Para ter essa convicção de que a gente fez tudo o que a gente podia. A equipe que eu estava, eu queria agradecer de novo, já agradeci eles pessoalmente. A Daniel, que estava como médico no dia, no caso também a Edivaldo, a Joel, que estava lá também junto. Estar ombreado com eles naquele momento foi importantíssimo, porque eu tenho convicção que a gente fez tudo. Foram mais de 11 disparos. E ele mantinha ainda fibrilação, ritmo chocável. Então todo o protocolo foi feito. Quando nós chegamos lá, quem estava reanimando ele foi Bianca, a própria irmã reanimando ele. Então, assim, é uma situação bem difícil, mas ao mesmo tempo eu tenho essa tranquilidade de ter a convicção que a nossa equipe estava lá e que foi tudo feito quanto foi possível, entendeu? Isso é importante. Então, e essa palavra parada, ela mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. E você, Oscar, como é que é a adrenalina? Ainda é a mesma? É a mesma. Não muda, né? Não muda. Não muda. E assim, ocorre, porque como, de novo, a gente vai falar de novo de informação. Nessa hora veio a informação justa, ajustada, para o disparo ser feito com a unidade de suporte avançado. Mas, às vezes, a informação não chega clara o suficiente e o regulador interpreta que dá para encaminhar a unidade de suporte básica. Todos os nossos socorristas, né, o condutor socorrista, o técnico socorrista, estão capacitados para o atendimento básico de uma parada cardiorrespiratória. E eles iniciam os procedimentos e acionam a unidade de suporte avançado. Então, é a mesma coisa. Na hora que... essa mesma adrenalina que você sentia é a que a gente sente. Exatamente. E o serviço todo se envolve. Eu achei interessante essa percepção de Gustavo, porque até as unidades básicas se envolvem. Bora rápido, bora que é parada. Entendeu? O motolance, o porteiro abre, para o trânsito e a gente vai. É impressionante. E nessa situação é que tem uma máxima na nossa classe que quer dizer, é um tabu ainda até hoje de você tratar parentes. Entendeu? E sempre tem isso. Uhum. Por exemplo, procedimento cirúrgico de um parente, de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Minha mãe fez cirurgia cardíaca, eu não conseguia entrar na sala. Eu falei, não, bora assistir. Não, vou ficar de fora. Nessa hora, eu sou filho. Só que no APH não tem isso. Exato. Porque você vai e você não sabe. Às vezes acontece, no meio do caminho você percebe, isso é a casa de fulano. E aí é você. Isso. E nessa hora você, né, deixa esse tabu de lado e incorpora a necessidade de prestar o atendimento, né? E você entra no clima e vai, né? Poxa, e aí, quanto mais bem informado, melhor a equipe chega lá. Isso. E a equipe chega pronta. Uma coisa legal, né, que todos nós fazemos, né, é que quando você vai a caminho da ocorrência, a equipe vai tensa, mas concentrada. Sim. E muitas vezes discutindo o que pode esperar lá. Exatamente. Para quem não sabe, né? É. Então, no caminho, a gente vai discutindo, Gustavo, né? Um exemplo, Gustavo, eu vou pegar o desfibrilador, o cenário pode ser esse, você faz isso, você faz aquilo. Então, a equipe, quando chega lá, ela chega preparada. Sim. Não, e essa preparação, Sandro, também ocorre numa situação inversa. A informação não foi dada adequadamente, mas mesmo assim o médico regulador dispara a unidade de suporte avançada. E a gente vai meio que, olha, não tem muitas informações. E você chega e se depara com uma parada cardiorrespiratória. E aí você tem que mudar a chave. Muda a chave, vira a chave na hora. Pô, é agora. E aí você inicia o protocolo e segue adiante. E quando a gente consegue reverter um quadro desse, e a gente consegue deixar o paciente viável na emergência, né? Às vezes já aconteceu a gente entrar direto para a UTI, já aconteceu algumas vezes. Você se sente realizado. Nessa hora você sai com a alma lavada, cara, valeu meu plantão. Isso. O plantão pode acabar agora que eu já está pago, que a gente costuma dizer. Exatamente. Né? Mas é uma sensação sensacional de você estar ali
de você saber que você tirou um paciente que estava parado, né? Sim. E a gente deixar ele viável e depois esse paciente recupera a sua função, sem sequelas, já aconteceu. Tive essa muitas oportunidade na inauguração, inclusive. vezes. A mãe do... Não recordo agora o nome do vereador, Quiribamba. Certo. A mãe dele, né, a gente não sabia que era a mãe dele, naturalmente, né? E a gente foi, né, numa parada, foi com a motolância também, a gente conseguiu reverter. Conseguimos transportar ela depois para um hospital. Ela, naturalmente, passou pelos procedimentos que foram necessários. Eu não sei se ela teve um infarto ou coisa parecida. Mas ela foi lá nos visitar. Que Pra agradecer, né, velho? Foi. Que Isso legal. foi Cara, bacana demais, isso não cara. tem preço. Não tem, não. Não tem preço. Foi muito bacana, sabe? E teve e tudo meio que deu certo para que fosse também quando a gente foi inaugurar a unidade nova. Ela foi lá, agradeceu. E aí, assim, chamei os meninos que estavam no dia, né? lá também. Léo, que estava na motolância. Chamei Chuva, que era o condutor no dia. Falou, vem cá, vem ver que tá aqui. Ele, quem é? Eu falei, aqui, moça, passei então. Falou, rapaz, tá aí. Foi tão legal isso, cara, sabe? Porque, assim, quem se propõe a trabalhar com saúde, ele tem um propósito grande. A verdade é essa. Não existe ninguém que é morno, quem está trabalhando com a PH. Não, Porque quem for morno, ele não vai se adaptar Não. àquilo lá. não adapta, não. Não vai se adaptar, porque as pessoas que estão ali como é que eu vou dizer assim? A minha forma de agir arrasta, né? Sim. E o 92 arrasta, entendeu? As pessoas que estão lá têm um modo de agir, entendeu? E que, infelizmente, Sandro, às vezes é mal interpretado. Sim. Né? Porque a gente tenta ser objetivo. Ó, a gente não pode ficar muito pelas margens, né? A gente tem de ir direto, a gente não pode perder tempo. Isso. E às vezes essa objetividade ela é mal interpretada. No atendimento. Sim, sim. Isso é muito importante, sim. porque assim, o profissional do 92, ele tem que ser muito técnico e assertivo. Sim. Se você perguntar aqui a Gustavo, ele for no atendimento de um capotamento, e você perguntar a Gustavo, depois de perguntar ao Alisson, depois do acidente, a cor do carro, ele não vai saber qual a cor do carro. Não Não sabe. sei. Não. Não sabe. É mentira mesmo? Não. Você não é verdade, sabe. É verdade. Ah, porque você foca, e eles são treinados para isso, foca no atendimento. Sim, sim, Em resolução, sim. né? E aí o que acontece? Nessa hora, às vezes a gente é criticado também. Ah, mas ele chegou, ele foi direto para fazer tal coisa. Mas o meu objetivo era aquele, meu objetivo era o paciente. Exatamente. Aí vem contar uma história. Não, no segundo momento vai Sim. ter. Ó, estabilizou, tá cá, vem cá, me dê mais detalhes, o que foi que aconteceu e tal, tal. Então, a gente sofre muito com a interpretação da população. Então, uma coisa interessante que é o seguinte, ó, no APH atendimento pré-hospitalar de urgência, o item número 1 que a gente tem que considerar no atendimento é a segurança, não é isso? Sim, sim. Mas muitas vezes, e nós somos socorristas, eu sou socorrista de verdade, ele nem sempre respeita esse item número 1. Não. Tem várias situações que você vai para um acidente, por exemplo, onde você só poderia atuar pela regra quando tivesse A cena segura. A cena segura, e você não tem ainda aquela cena segura. E você vai atender. Sim, Sim. sim. Muito de nós, eu já cansei de fazer isso. Sim. Você, pô, cara, vítima ali presa em ferragem, tem risco de incêndio. Você olha, pô, rapaz, vou atuar, bora lá, Gustavo, bora. Ninguém. Aí, quando eles fazem isso, né? Estou dizendo que é certo, né? Ele está pondo a vida dele em risco. Em risco. E eles fazem isso. Sim. Fazem isso. Aconteceu várias situações que a gente pode lembrar, mas uma em particular de uma agressão física, né? E aí a gente foi, um cidadão pegou um bloco de pedra e rachou a cabeça do outro e ficou lá como se ele fosse acompanhante, só depois que a gente descobriu que ele era o agressor. Isso. Quer dizer, a gente estava ali atuando, ele poderia muito bem pegar um bloco, o mesmo bloco, e agredir um de nós da equipe, né? Não sei. Eu já fui em ocorrência, e todos nós já vivemos isso. Para quem não sabe, quando fica claro que há risco para a equipe. a equipe, violência interpessoal, por exemplo, né? O 92 tem que ir acompanhado Da polícia militar. Da polícia militar. E muitas vezes os horários não batem, às vezes a viatura da PM está ocupada e tal. E aí a gente combina-se um local para ir juntos e daí. E uma vez foi marcado um local
onde na rua você visualizava A ocorrência. a ocorrência com o paciente era um tiro lá. Nossa. Aí eu olhei assim, e aí, pessoal? Bora. Aí vai. Ninguém fala, Não. gente, ó. Ninguém fala, não, vamos esperar. Vamos esperar a polícia. Eles vão. Eu vou dar outro exemplo aqui. Na verdade, 2. Vou pedir essa oportunidade. Um exemplo foi durante uma ocorrência de uma equipe do 92, lá de Livramento, que ela foi interceptada pelo o agressor, mandou a ambulância parar e terminou o serviço dentro da ambulância. A equipe toda estava em risco. Sim. Tem Toda várias nada. histórias assim. Exato. E tem uma outra que eu vou citar aqui, que a gente acabou passando aqui, mas teve uma que toda uma equipe se submetia a um risco. Que a gente acabou esquecendo Da aqui. Covid? A Covid. Claro. É. A Covid. Enquanto todo mundo estava em casa, né? Fica A em gente casa, fica em tava- casa. O a gente 92 tava não na linha- parou. A gente estava na linha de frente. Exatamente, foram 24 horas, todos os dias da pandemia, sem nenhum... Eu lembro que eu rodava aqui na cidade e parecia cidade fantasma. cara. Era. Que estava tudo fechado e nós não paramos. Sim, Entendeu? Então, assim, essa exposição de risco, as pessoas também vão esquecer agora, será, uai? Não. E teve Entendeu? o clássico, Gustavo, o clássico de um condutor socorrista que foi alvejado por um tiro. Sim. Há tempo atrás, O né? protocolo de triar, antes do protocolo do CFM, Conselho Federal de Medicina, que é a 2110 de 2014, ser criado, e que aí ele regulamenta isso de 192 e só com o apoio, O apoio da polícia. da Da polícia. segurança, né? Por conta desse evento aí, Hum. né? Aí, na época eu procurei um delegado regional daqui e a gente criou o protocolo, que é exatamente o do CFM. Por conta desse evento, É. que foi um condutor do sistema SAMU 92 que tomou um tiro no ombro, No ombro, foi. né? Porque foi atender uma vítima que parece que era inimigo do traficante local. E ele estava coisa. retornando, voltando para Para conduzir para para conduzir para o hospital, e aí foi uma situação. O serviço todo parou, né? A gente foi para a porta do hospital para atender o nosso colega. Isso. Né? Então é risco, é uma categoria que Quando tá a em risco. ambulância sai da porta da garagem do 92, ele já está em risco. Sim, Claro. sim, Então, por isso que é o que o Gustavo falou, né? É uma categoria diferente. sim. Quando é como a daqui de Conquista, que é muito técnica, que o pessoal trabalha legal, é uma categoria que merece respeito, todos que trabalham lá. Com Verdade. toda certeza. E outra coisa importante também, que eu ainda citando ainda a questão da pandemia, foi algo que a gente viu o quanto que tinha uma coisa que era muito cara na pandemia, que era o tempo. Nós não tínhamos tempo para treinar pessoas. Porque essas pessoas, um médico que a gente perde, ou uma doença como o Covid, um enfermeiro, um condutor, você não tem tempo hábil para treinar outra pessoa, cara, para poder fazer o serviço que ele fazia. Mas, ô Gustavo, eu costumo fazer uma analogia que a pandemia, na verdade, a gente aprendeu a trocar o pneu com o carro andando. Exato. Né? Na UTI Para foi todo assim, mundo. né? Isso. Do APH à unidade de terapia intensiva, tudo. Então, assim, foi um período que todo mundo foi se adaptando ao longo do tempo com as coisas funcionando pra gente. E a gente- Parou para todo mundo, mas continuou E pra a gente. gente viu o quanto que é importante ter uma equipe treinada para isso. Entendeu? Então, assim, vamos colocar essas pessoas que estão lá, a maioria tem lá mais de 10 anos, a maioria, condutores, técnicos. Aquelas pessoas são diferentes. São diferentes. Não adianta tentar pegar um condutor, um técnico, um médico, um enfermeiro de qualquer outro tipo de serviço e querer colocá-lo naquele tipo de serviço. Não. Entendeu? Sem uma adaptação, ele não será capaz de realizar o trabalho. Pessoal, o profissional emergencista que trabalha no hospital, esse acho que é um ponto-chave, domina o ambiente. Sim. Claro. Sim. Um profissional emergencista que trabalha no APH não domina o ambiente. Isso aí faz toda a diferença, Uhum. não é isso? Então, ele não domina o ambiente. Então, se o Alisson e o Gustavo chegam numa ocorrência que tem muita comoção social, ele não domina o ambiente. Alguém pode chegar lá agredir. Agredir. Sim. É por isso que eles são treinados, são focados, treinados a atender a ocorrência, botar na ambulância e levar para o hospital. Sim. E tem um rigor de uma técnica nossa que ela tem que ser levada em consideração, que é a nação da múltipla vítima. Que essa é uma Perfeito. coisa... Isso é difícil demais. Mas cara. é o terror de quem trabalha em APH. Ó, Mas não fale, não. ó, APH é o seguinte, ó, parada, acidente com biomecânica moderada. Moderada. Aqui na cidade tem todos os dias, né? Tem. Todo Sim. dia tem parada cardíaca, todo dia tem acidente com biomecânica. Vamos dizer assim, seria o feijão com arroz. Com do arroz, Brasil, é isso. É. né?
Agora, o temor do profissional do APH, o temor do bom sentido, né, que ele não quer que aconteça no plantão dele, é acidente com múltiplas vítimas. Com múltiplas vítimas. Porque é muito difícil de lidar. A equipe aqui tem treinamento para isso. sim. Quem procurar no YouTube vai ver vários treinamentos simulados Sim. que a gente fez, né? Mas é difícil. Eu já me vi numa ocorrência, depois vocês vão citar a experiência de vocês, em que durou 4 horas o atendimento. E depois de 4 horas, eu percebi que eu não tinha bebido água. Estava seco. Eu cheguei na base, eu acho que eu tomei 1,5 litro de água. E você não... o lido é muito difícil, né? No resgate médico, a primeira ocorrência minha com acidente com múltiplas vítimas foi próximo a Tremedal, na época do resgate, médico. Foram aproximadamente 70 vítimas. Daí que eu fiz um protocolo de distância. Porque quando eu cheguei lá, Gustavo, no local do acidente, já não tinha vítima. A gente chegou aproximadamente 1 hora e pouco. Então, as vítimas foram todas removidas para o hospital local. Bichinho, então sobrecarregou. Então, o que a gente fez? A gente mudou o local de atendimento. Nós fomos para o hospital local. Todas as unidades do 92, do resgate, bombeiro, foram para o hospital. E a gente chegou lá, a equipe, quando viu a gente, falou, quem vê a sirene 92 chegar, fica tenso. Arrepia. Né? A gente chegou lá, a gente pediu a autorização ao plantonista, ao diretor, e a gente só mudou o local de atuação. Então, a gente estava cheio de vítimas lá no chão e tudo. A gente já fez o acidente, o atendimento ao acidente com muitas vezes no dentro hospital. Do hospital. As vítimas graves, que já tinham ido a óbito, estavam lá no local, né? E as vítimas verde, amarela e vermelha estavam no hospital. E lá a gente fez o que dava para ter as verde e amarela, ficaram lá no hospital, a gente transportou e trouxe as vermelhas. Em 2 horas a gente atendeu. Eu vou citar um exemplo aqui bacana desse negócio, que é quando você leva a população para dentro dessa realidade. Foi aquele treinamento que nós fizemos em parceria com o bombeiro, polícia, RF, que foi em frente ao Boulevard. No cenário que a gente criou, tinha uma dessas vítimas que ele, na verdade, foi óbito no local. E, obviamente, quando a equipe chegou, aquele paciente que era óbito no local, ele não recebe mais o atendimento porque a gente não tem mais o recurso para proporcionar nada. Então, eu tenho que cuidar de quem está vivo. Claro. A verdade é essa. Então, a comoção da população, sim, e o morto aqui não vai fazer nada. Você está entendendo como é que é? Então, assim, e é isso que passa, principalmente pela cabeça do médico também, porque é ele que vai definir. Que talvez aquele paciente, se ele esgotar todos os esforços nele, não estou dizendo do óbito, mas estou falando do paciente quando está muito grave, sim, e ele esgotar todos os recursos dele naquele paciente, talvez ele está fazendo a escolha por comprometer a vida de outros. De outros. Tem a categoria, né? A categorização desses Sim. pacientes. E assim, a população leiga não entende isso. Quando a gente categoriza e fala assim, olha, tem o que... Óbito é óbito. Existem aqueles graves inviáveis. Isso. Que por mais que você vá atuar nele, não vai resolver. Ele vai a óbito de qualquer forma. Isso. E tem aquele grave viável. Isso. Então essa é a prioridade do serviço, nesse momento, num cenário de múltiplas vítimas. E aí a população leiga não entende isso. Não, peraí, mas e... A população leiga entende que é o verde. Isso. O verde é o mais leve, gente. O verde, ele é a última prioridade, naturalmente, é o óbito. O crítico inviável, que não há o que fazer, né? E o verde. O médico, o profissional do APH, ele foca no paciente classificado como vermelho, que é o crítico viável, existem parâmetros técnicos para isso. Isso. E o amarelo, que é aquele paciente que é moderado, mas que pode se tornar grave. Exatamente. E no trauma pode haver migração. O verde pode se tornar amarelo, o amarelo pode se tornar vermelho. Exatamente. O verde, no acidente de múltipla vítima com rua, ele pode ir até em carros de terceiros. Sim. Né? Sim. Mas o foco é o amarelo e o vermelho. E é nessa hora que projetos como esse, né, de levar essas informações para a população, a gente sabe que o público do seu podcast, ele não é só exclusivamente de profissionais de saúde. Então, isso é importante para você replicar isso, levar para a população, para que a população tenha conhecimento disso. E assim, assumir um protagonismo que também deve assumir. É claro que você não vai lá meter a mão de atuar junto com a equipe, tá? Claro, você sendo técnico, sendo profissional, você vai se apresentar como voluntário e pode integrar a equipe, isso é absolutamente aceitável, né? Mas você não vai manipular uma coisa que você não sabe, né? Mas
também até servir de apoio, de Claro. desviar o trânsito, Sim. de chamar a polícia, de chamar o bombeiro quando necessário, e a gente já na cena atuando, entendeu? Então a população acaba meio que adotando esse protagonismo. Gustavo falou de uma ocorrência que chamou muita atenção dele. Todos nós temos. Sim, né, sim, né? sim. Eu queria perguntar a sua, a que vem a primeira à mente. Eu sei de uma que, não sei se foi a que mais lhe chamou a atenção, mas marcou muito, foi recente. Foi. Essa marcou, Precisa citar assim, né? Marcou, mas assim, teve outras, né? Eu separei duas que me marcaram muito. Uma foi logo quando eu comecei a atuar na equipe de suporte avançado, meio verde ainda, vamos dizer assim, né? Adrenalina em alta. Adrenalina lá em cima, e foi quando a gente acabou fazendo um procedimento cirúrgico dentro da viatura, né? Que a gente teve que fazer uma crico de urgência para a gente salvar o paciente, e a gente deixou ele vivo no hospital de base. Legal. Né? Isso foi logo lá no começo da minha atuação na unidade de suporte avançada. E um pouco mais recente foi um caso de múltiplas vítimas de queimados, né? E que depois aconteceu o que Gustavo comentou aqui, num momento social. Eu acabei reencontrando essas vítimas. Né? Legal, velho. Eram os casais que estavam em torno de uma lareira, daquela lareira Eu me lembro desse portátil, caso. né? E aí ele foi abastecer, ela estava quente, o álcool explodiu e queimou os 4 que estavam no volta. local. Eu tive de entubar todos no local. E o que eu achei interessante, eu vou ter de contar essa história. Os pacientes estavam lúcidos, todos. E aí, como eu vi que tinha... Não, mas eu vi que tinha queimadura de vias aéreas, eu falei assim, não vou perder tempo, vou entubar todo mundo. E aí depois, essa paciente foi, nesse momento que a gente se encontrou, tempos depois, ela virou para mim e falou assim, eu ficava pensando, esse médico é maluco, vai me entubar, eu tô acordada. Isso. Aí eu fui, conversei com ela, olha, a senhora está consciente, mas a senhora queimou suas vias aéreas, eu vou ter de proteger suas vias aéreas. Então vai ser uma intubação assistida como se fosse a do anestesista. Aí eu sedei, intubei e deixei ela no hospital. Entendeu? Foi o que salvou a vida e foi dela. o que salvou. Né? Enfim. Que é o que deve ter ser feito. E aí foi esse caso, esses 2 casos emblemáticos. E um de uma repercussão recente, que foi uma figura, que foi uma dessas que a gente chegou lá, não sabia que era parada e se deparou com uma parada cardiorrespiratória. Trabalhamos e foi... E durante o atendimento foi que eu reconheci quem era. Uhum. E isso não mudou em absolutamente nada a minha atuação, muito pelo contrário. Eu mantive o que já estava sendo feito, porque já estava sendo feito correto. E deixamos o paciente no hospital e, enfim, lamentavelmente ele não resistiu, mas enfim, esse foi esse por conta da comoção social que houve. Né? Mas esse da queimadura que me chamou a atenção, porque depois eu acabei reencontrando, e essa vítima, ela está escrevendo um livro, né, sobre o fato em si e o que isso repercutiu na vida dela, pessoal, e pediu que eu desse a minha contribuição, o meu depoimento nesse projeto dela. Eu falei, estou à sua disposição. Estou à disposição. E Gustavo, tem algum outro? Eu acabei de cortar, você ia falar alguma coisa? Não, eu estava falando, eu achei muito interessante o que você falou sobre esse tipo de iniciativa sua. Porque, assim, trazer um pouco dessa realidade nossa para o leigo, né? Na verdade, para as pessoas que não trabalham com saúde, ela é importante demais. Eu vou citar um exemplo pequeno, que é a forma como eles conduzem os carros. Sim. Eles não preservam a via esquerda liberada para a gente. Entendeu? É verdade. E isso cria uma ansiedade enorme que está indo tentar salvar alguém. Entendeu? E o cara está dentro do carro, está ouvindo o som dele, está com o vidro fechado, e a gente quer adiantar, quer chegar, ter o tempo de resposta com o menor possível e ter um carro na frente fechando a via esquerda, entendeu? Então, assim, se isso daqui conseguir fazer, que a maioria das pessoas pelo menos lembre, falou, bicho, eu estou caminhando no lado esquerdo, deixa eu deixar a esquerda livre, isso já ajuda pra caramba, entendeu? A mesma coisa quando a gente consegue também trazer essas pessoas para a compreensão que o 92, ele não é como você me disse, não é para um transporte. Não. A finalidade não é essa. A finalidade é de um serviço que está ali para realizar algum tipo de procedimento médico de urgência e emergência. Isso. O transporte ele pode ser realizado por qualquer outro tipo de veículo. A ambulância ela está com profissionais que são treinados para intervir. Se não há necessidade da intervenção dessas pessoas, o 92 não se faz necessário. Isso.
Esse que é o grande... Se a gente conseguir fazer as pessoas compreenderem Entender isso. o bom uso do Sim. serviço, porque, como eu já disse, ele é um serviço finito. A gente não tem quantidades, 100 ambulâncias, 50 ambulâncias avançadas. Não é assim que funciona. E quando a ambulância é usada de forma indevida, uma tentativa, deixa de atender uma Sim, real urgência. sim. Como já aconteceu fatos Já, assim, já. entendeu? Já aconteceu Teve fatos um assim. dramático assim, viu? É, Que foi de uma criança, É. que foi um domingo, a gente estava numa ocorrência, foi assistir uma paciente que caiu num cavalo, lá depois já saindo de Conquista, depois do posto policial estadual. A gente assistiu essa paciente, veio trazendo ela de volta para a UPA e tal. E enquanto nós estávamos lá, a gente foi acionada, a avançada foi acionada para assistir uma criança que caiu de uma árvore, alguma coisa, não tenho certeza Eu exatamente. soube desse caso. E essa criança depois foi até óbito. Foi. Eu soube disso. Entendeu? Então, assim, nesta circunstância, entendeu? Talvez, né? Talvez se a ambulância estivesse disponível, não estivesse ocupada com outro serviço, o desfecho poderia ser diferente, né? O 92, pessoal, pode e deve fazer transporte de alta complexidade quando não há outro serviço disponível, né? Que acaba entrando num contexto de urgência e emergência. Um paciente grave que precisa ir para uma UTI, por exemplo, entendeu? Sim. Se não houver outro... Sim. Há no Estado, né, uma instituição que faz esse transporte, mas quando há um entendimento que essa instituição, que esse serviço não pode fazer, o 92 se prontifica a fazer de alta complexidade, né, desde que não seja... O regulador tem que observar o contexto. Vou dar um exemplo Sim. aqui. Sábado, 21 horas, hora de pico. De agressão interpessoal, acidente e tal. Aí ele faz no movimento de baixo fluxo. Sim. Né? Aí ele faz. Mas mesmo assim, mesmo quando é um de alta complexidade, que já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com vocês, que você está dentro da ambulância, fazendo um transporte, e que você ouve no rádio, acidente grave em tal local, parado e você não pode ir, causa uma sensação angústia muito grande, porque é o seguinte, a gente está transportando aquele paciente, o serviço só termina quando a gente entrega ele um paciente para outra equipe. Para outra equipe em segurança. Em segurança. Então não pode acelerar, não dá. pode fazer nada errado. Então, por isso que quem não compreende, quem não vivencia o serviço, tem que entender como é que funciona o serviço. Então a equipe ela é treinada de fato para atender urgência na rua. Urgência em via pública, que está na resolução federal. Sim. Né? Lá dá para a primeira prioridade é urgência em via pública, transporte de alta complexidade quando não houver urgência em via pública. Exatamente. Eu queria perguntar, porque o papo está sendo muito legal. Bacana, eu digo assim, que falar de 192 a gente ia durar aqui algumas horas. Com né? certeza. Não é só hora, A gente não. é bom de causa. Mas tem que ter um segundo tempo aqui. Então, Vou certeza. deixar aqui, né? No segundo momento vai vir um regulador aqui, tem que vir um regulador, né? Sim, tem. Eu vou mudar um pouquinho o foco 92. Eu vou Certo. perguntar ao Gustavo aqui, pratica o esporte que eu gosto, né? Que é jiu-jitsu. Como é que você começou no Gil? Rapaz, engraçado isso. Mais uma vez, voltando para a cidade natal, um braço de Piauí aí. Eu falo que eu sou de Piauí, mas estou tanto fora de lá que né, é até difícil dizer de onde eu sou ultimamente. Mas lá quando moleque ainda, meu pai se convenceu que a gente já podia ir comprar fogo de artifício sozinho, né? Me deu aquela incumbência de, você tem seus 14, 15 anos, você pode ir comprar os fogos de artifício. Foi eu e meu irmão comprar fogo de artifício. E aí a gente comprou, veio felizão, no meio do caminho, mas juntou uma pivetada, quebrou a gente no pau, meu irmão. Mas bateu em mim, meu irmão, tomou dessas bombas, né, que a gente fala, fogo de artifício para ficar sofisticado, mas é bomba. Aí bateu, aí tomou aquele estrago, aquelas bombas, meu irmão, já apoiou pra caçante. Aí eu falei, meu irmão, tem que arrumar alguma coisa pra me defender, velho, tem que arrumar alguma coisa. Aí eu fui migrando em várias atividades, tentei karatê, tentei judô, mas... tinha essas outras habilidades, elas têm uma disciplina muito do kata, né? No caso do karatê, etc. E eu acabei me identificando com o jiu-jitsu. E desde então eu pratico jiu-jitsu. A gente já criou essa possibilidade também de outras pessoas lá do próprio 92 também praticar, de também tá porque Tô devendo um tatame lá. porque é verdade, boa. Foi bom, foi boa deixa. Eu vou dar um tatame e vou levar o Mamarão. Bichada, vamos apanhar que só o cacete. Porque nós dependemos muito da questão física, a verdade é essa.
né? Dentro a gente acaba falando de novo no 92, né? Sim. Mas a gente, quem já experimentou participar de uma RCP, por exemplo, onde você tem que fazer compressões num ritmo definido, né? Durante 2 minutos para cada indivíduo que está comprimindo. Então, são vários critérios técnicos que impõem uma questão cardiovascular importante. Então, isso faz com que eu também me mantenha atuante ainda também no jiu-jitsu. Um abraço para a galera da Bravos, viu? Isso também faz com que colabora também na minha atividade também, entendeu? Me permite ser um profissional melhor também e além de ser além da vaquejada também ser uma cachaça, uma doença. É um jogo de xadrez, né? Quem não conhece, né? É um jogo de xadrez. Perfeito. É uma coisa que como a gente diz, não é só uma atividade física, é um estilo de vida que a gente naturalmente incorpora. Né? Você pensa naquilo até quando está em casa vendo o seu YouTube ali, tá vendo uma lutinha, né? Quem é Mica Galvão? Mica Galvão, cara, exatamente, espetacular. Viu? Então são coisas desse tipo que a gente vai incorporando também, até porque, interessante, eu ouvindo um cara falando ontem sobre isso, que quando você tem uma atividade, seja medicina, seja enfermagem, seja economia, seja o que for, você tem que criar um hobby que te desliga um pouco disso. Sim. Isso. Porque, caso contrário, sua mente não descansa. Pira, né? A gente né? pira. Nossa mente não descansa. Então, assim, você precisa, assim, claro, você continua estudando, eu continuo estudando, dentro da nossa área. Sim. A gente continua estudando, né? A gente procura, cada dia, naturalmente, estar um pouco melhor e atualizado, que a verdade é essa. Só que, no teu momento de lazer, você tem que ter alguma coisa que te desliga um pouco disso. E o Alisson, seu hobby é o esporte ou a política? Me diga aí, sua segunda atividade. Eu estou perguntando sabendo a resposta. Não, na verdade, assim, a minha inserção na política, ela foi natural. Eu morava em Minas Gerais, né, Cachoeira de Pajeú, minha esposa é de lá, e a gente sabe que o médico, ele, numa cidade pequena, ele acaba sendo uma figura de destaque. Todo profissional de saúde, na verdade, é um formador de opinião. Perfeito. Então eu acabei me envolvendo, né? Primeiro atuando no município, participei do processo e o nome foi crescendo. Caindo, né? Me tornando mais popular. E quando foi em 2012, né? Eu, influenciado muito pelo meu cunhado, né? Que ainda atua na política, ele é vereador lá em Cachoeira de Pajeú. Então, eu fiz uma pesquisa na ocasião e meu nome estava muito bem, né, para a eleição municipal, né, daquele município. E acabou que a gente acabou fazendo um grupo, uma coalizão com outras forças e acabou meu nome compondo a chapa como vice-prefeito. Ganhamos a eleição em 2012, né, para assumirmos em 2013 e ficamos por 2 mandatos. Essa mesma chapa, né? Eu com o prefeito, Humberto, o nome dele é Humberto, conhecido como Gilão. E foram 8 anos. 8 anos como vice-prefeito. Foi uma experiência muito bacana. Claro, tem muita dificuldade, tem muita... você acaba se adaptando a conviver com o diferente, né? Respeitando, acima de tudo, o diferente. E isso despertou em mim esse interesse, né? Só que acabou que, poxa, eu preciso escolher. Ou eu continuo como médico, ou eu continuo como político, né? Naquela ocasião eu tinha de fazer essa escolha. E vários fatores me levaram a fazer a opção de me recuar, né? De recuar. Né? Hoje eu continuo sendo, né, um apaixonado por Cachoeira de Pajeú. É minha segunda casa. Eu sou filho de Vitória da Conquista, mas eu também sou filho de Cachoeira de Pajeú. Recebi o título de cidadão cachoeirense. Parabéns. Né? E tenho grandes amigos naquele município. É um município pequeno, né? O município todo tem menos de 10 mil habitantes, mas eu fiz grandes amigos naquele lugar. Tenho família lá, tenho um tio que mora lá, irmão do meu pai, é o caçula da família. Né? E a família da minha esposa toda é de lá. E a política, eu acho que isso a gente discute muito, a gente tem uma linha ideológica semelhante, eu e o Gustavo, e a gente conversa no plantão, naquele momento de folga, e a gente discute isso. Assim, claro que hoje, lamentavelmente, a política está muito polarizada, né, a nível nacional, né? Mas a nível local é que as coisas acontecem. As relações são muito próximas, né? Lá em Cachoeira de Pajeú,
as pessoas batiam na minha porta. Eu recebia da melhor maneira possível e tal. Então, as relações são muito próximas. Ao contrário de uma cidade grande como Vitória da Conquista, que o acesso ao ente político, né, a figura política, ele é mais difícil. E numa cidade pequena é mais próximo. Então, você está ali. E, obviamente, você colhe os louros, mas também tem um ônus, mas também tem um bônus, mas também tem um ônus, né, de você ficar muito exposto, porque é tudo muito próximo. E aí as pessoas ficam de olho em você, o que você está fazendo. Né? E tudo que você faz é amplificado. É amplificado, reverbera muito. Né? Se você fala uma coisa, aquilo tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Né? Nas últimas eleições de 2020, a candidata, né, da eleição municipal era a minha esposa. E aí eu atuei nos bastidores. Aí foi um momento que eu mudei o foco, né, e atuei nos bastidores da campanha eleitoral. Né? E recentemente teve a festa da cidade, eu fui, já estava há algum tempo afastado por questões profissionais, mas eu fui. E é nessa hora, Sandro, que a gente percebe o quanto que a gente deixa uma marca, né? E, assim, por mais que o político hoje no Brasil é tão criticado, tem aqueles que gostam de você pelo que você faz, pelo que você é, né? E eu, graças a Deus, eu consegui deixar um legado nesse sentido, né? Como eu atuei como médico lá durante muito tempo, inclusive na época que eu era vice-prefeito, eu também atuava como médico no município. Então tem pacientes lá que muitas vezes é atendido pelo especialista e me liga: ô doutor, eu posso tomar esse remédio? Não, claro que deve. Claro que é a confiança. Então, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. É um município que mora no... Quer dizer, eu me emociono quando eu falo de Cachoeira de Pajeú, porque eu sou o que sou hoje, né? Graças à minha vida lá, ao tempo que eu atuei como médico, né? Cresci muito enquanto pessoa, sofri bastante, porque eu precisei mudar um pouco, né? Eu cheguei lá com outra ideia e minha esposa me ajudou muito nesse sentido, né? Olha, você não é tudo isso que você acha que é, não. Baixa a sua bola, aqui as pessoas são humildes. E eu aprendi isso, né? E eu acho que essa mudança, esse virar da chave, é que muitas vezes a gente é mal interpretado. Ah, você está fazendo isso por intenções ou por que você quer entrar na política? Não, eu fiz naturalmente. Assim como, naturalmente, meu nome foi crescendo e eu acabei entrando nesse meio. Né? Só pelo brilho dos seus olhos, ao falar de Cachoeira de Pajeú, você realmente mereceu o título de cidadão. Gosto. Apesar dos meus adversários e desafetos não acreditarem nisso, ou atribuir isso a um desejo de promoção, autopromoção. Não. Cara, eu adoro aquilo lá, adoro. É um lugar bacana. Então, tem que ser o prefeito de lá. É um lugar muito bacana. Vai ser o prefeito, vamos lá dar umas aulas de APH lá. Não, e assim, eu já fiz isso, né? Na época, enquanto eu era vice-prefeito, eu levei para os técnicos de enfermagem, depois para os agentes comunitários, a gente fez um treinamento rápido, né? De APH, de atendimento de uma situação de parada. Então, foi bem bacana. Então, eu acabei levando essa minha experiência também para a gestão, né? E o prefeito, ele sempre me deu muito espaço, né? Ao contrário da maioria dos prefeitos, da dupla, né? Prefeito e vice-prefeito, que logo no primeiro mandato briga, a gente terminou o mandato com uma relação bacana, com muito respeito. Legal, né? Um abraço ao amigo Gilão, né, e toda a sua família. A filha dele está fazendo medicina também. Então, talvez influenciada pelo vice, né? Não, que isso. E assim, ela tem a idade da minha filha, né? E aí acabou que era minha paciente quando eu morava lá. Os filhos dele, né, todos foram meus pacientes. E assim, eu acho interessante que hoje eu chego lá e numa cidade pequena, você é de obstetra a ortopedista. Você faz tudo. Né? Você é quase o médico do 92. Mas quase assim. Quase assim. Mesmo. Então, e aí o interessante é que eu vejo pacientes que eu peguei, né? A mãe pariu comigo e hoje
tá lá um cara maior do que eu, 2 vezes maior do que eu, então a gente se emociona. Né? Ó, eu peguei você aqui, viu? É desse tamanho. Respeite. Você não entregar, não entregar sua idade. Não. A vantagem é que eu não tive a sorte de ter cabelo para ficar branco. Então, eu disfarço, entendeu? Eu tô indo para esse caminho aí. Tá picando. Ó, eu achei um papo extremamente legal. Bacana. Tem que ter um segundo tempo, né? Tô à disposição. Vamos ter um segundo tempo. Eu queria pedir a Gustavo, depois ao Oscar, que olhasse para acho que é essa câmera aqui, né? E aí deixar sua mensagem legal aí sobre o 92 para a sociedade. Pessoal, queria dizer para vocês que nós estamos lá à disposição 24 horas por dia, todos os dias do ano, tá certo? Esse é um serviço, como o Alice colocou, é um serviço realmente que é uma representação do que é o SUS, tá bom? De um serviço que é focado para todas as pessoas do Brasil e também para os estrangeiros, porque afinal de contas a gente não pergunta a nacionalidade de ninguém quando vai atender. E tem protocolo para isso. Exatamente. Então, assim, esse é um serviço que a gente precisa da colaboração da comunidade para que ele realmente esteja sempre à disposição para que todos possam usar ele quando for realmente necessário. A gente já faz um trabalho de educação nos colégios, a gente já tem realmente uma tentativa hoje de modificar o pensamento das pessoas sobre o quanto que é importante participar também, inclusive, do salvamento de uma pessoa. Então, assim, os colégios hoje já recebem a presença do nosso núcleo de educação para que as crianças, os adolescentes, os professores, creches, todos eles possam, inclusive, identificar da maneira mais adequada uma PCR, um engasgo, coisas que vocês podem, mesmo como leigos, estar iniciando uma manobra de RCP, porque isso dá muita chance para que a gente chegue na casa de um paciente que está em parada e a gente possa realmente colaborar. Tem exemplos fantásticos que eu cito em algumas palestras de que a gente já foi assistir e coincidiu da esposa perceber que o marido estava em parada dentro de uma academia, ela começou a reanimar, deu tempo que nossa equipe chegasse, esse cara está hoje bem pra caramba, mantém o trabalho dele ainda realizando. Então, assim, a comunidade é importantíssima. Então, a gente quer realmente deixar claro para vocês que estaremos sempre à disposição e precisamos de vocês. Esse é um processo que a gente conseguiu modificar uma realidade. Estivemos na Câmara um tempo atrás falando sobre a questão dos trotes. A gente diminuiu para mais de 50%, porque tínhamos 10 mil trotes por ano, baixou para 5 mil, já conseguiu baixar só para 3 mil. Então, isso já é um indicativo muito bom que o processo de educação ele tem, sim, uma eficiência muito grande. E a gente quer também agora trabalhar também nesse processo de educação de como usar o serviço, tá certo? A gente quer convocar todos vocês também, influenciadores que eventualmente estejam também por aí à disposição, para falar um pouco também como é que é. O próprio Ministério da Saúde já coloca quais são os critérios, quando chamar o 92, quando não chamar. Então, se puderem fazer isso também, acho que unir essa força do Dr. Sander aqui como médico, tirar o jaleco que ele está colocando aqui, é trazer um pouco disso também para vocês que estão lá na comunidade e colaborar com isso. Então, vamos utilizar o serviço da melhor forma possível e, repito, estamos à disposição o tempo inteiro. Hora nenhuma você vai ver uma ambulância parada. Não para. Não para. Não. Na verdade? Então, muito obrigado. E obrigado também, mais uma vez, pelo convite. Isso aqui é importantíssimo, cara. Você não sabe o quanto que esse passo que você está dando é muito importante. Principalmente para a comunidade de Conquista também. Que falávamos até aqui com o Matheus no início, aqui, né, lá da fora, que a gente tem que falar um pouco mais da nossa cidade. Eu digo nossa, porque eu já estou aqui há mais de 10 anos. Então, assim, a gente tem que falar um pouco mais do que acontece aqui. Existem potencialidades muito grandes aqui dentro, entendeu? Que precisam ser exploradas. E essa que você está iniciando aqui, eu acho que foi uma tacada. Hoje não é tirando o jaleco, é tirando o macacão, né? Wallace. Bom, inicialmente, agradecer, né, o espaço e o convite. A iniciativa, ela é fantástica, porque estimula todo mundo a entender o que acontece, né, na área de saúde, né, e o título, Tirando o Jaleco, é meio que expondo, né, a equipe de saúde que por trás de um jaleco, que por trás do macacão, que por trás da roupa cirúrgica, tem uma pessoa com sentimentos, tem uma pessoa que tem família, né? Então, eu acho que o título do seu podcast, ele desmistifica exatamente isso. Porque todo mundo fala que médico é frio, enfermeiro é frio, quem trabalha na área de saúde é frio, mas esquece
que essas pessoas estão inseridas no contexto familiar. Então, a gente sente quando numa ocorrência envolve criança, por exemplo, a gente se emociona, a gente se sensibiliza, né? Então, assim, é lembrar que por trás do jaleco, que por trás do macacão, tem uma pessoa com sentimentos, tem pessoas sensíveis e que está sujeito a essas variações psicológicas, né? Então, e eu acho que se tem uma mensagem a ser deixada, é que o serviço pré-hospitalar, ele se baseia em cima de um pilar básico que é a informação. Então, quando ligar e perceber, e como o Gustavo falou dos critérios, não, eu vou ligar, primeiro escolha uma pessoa que esteja mais tranquilo, que esteja mais calmo. Não adianta você ligar, gritar, se desesperar, porque a informação não vai chegar adequadamente ao médico regulador e, consequentemente, o serviço pode não ser oferecido da melhor maneira, né? Então, escolha a pessoa mais tranquila, a pessoa que tenha condições de passar as informações da melhor maneira, né? No trânsito, o que Gustavo falou, é uma medida simples. Eu estou de boa, estou sem pressa, vou encostar aqui na faixa da direita, vou devagarzinho, sem pressa nenhuma, né? Deixa a faixa da esquerda para o serviço de atendimento móvel, de urgência, né? Polícia, bombeiro e agente. Enfim, depois do que Gustavo falou, é complicado a gente acrescentar, eu queria só reforçar isso, de que quando a gente está ali para atender um paciente, Sandro, a gente tem toda uma carga emocional por trás disso tudo, né? Quando ocorre, a gente sai de uma ocorrência dessa, a gente sai acabado, que envolve uma criança ou que tem um envolvimento familiar, a gente sai acabado. Então, assim, entenda isso antes de cobrar, eu acho que entenda o serviço de um modo geral. Peraí, não é só o meu. Eu sei que, como a gente já falou aqui, ele é finito, então eu tenho um número X de ambulância, eu tenho um número X de equipe, e acima daquilo, o serviço não tem como criar uma ambulância, não tem como criar, por exemplo, um leito de UTI, que as pessoas, meu pai está na fila há meses esperando uma vaga de UTI, meses eu exagero, mas há dias esperando uma vaga de UTI, mas a vaga de UTI não se cria, ela tem de ser, né, articulada ali, assim como a ambulância. A ambulância tem um número limitado. E parabenizá-lo pelo projeto, eu fiz isso no início, quero reforçar agora, não é? A gente, quando a gente parte para uma empreitada dessa, primeiro pela realização pessoal, como você falou para a gente, né? É um projeto muito bacana e no formato que ele se apresenta, desse bate-papo sem regras, né? Sem uma metodologia, é um bate-papo mesmo e a gente fica extremamente à vontade, você deixa a gente bem à vontade mesmo para a gente conversar, é um assunto que a gente lida no dia a dia, né? Então, e trazer isso para a população trazer a população para junto do serviço pré-hospitalar, né? Parabéns e muito obrigado, tamo junto. Pessoal, a gente finalizou aqui o 4º episódio Tirando o Jaleco, que na verdade foi tirando o macacão, né? E eu queria agradecer aqui esses 2 feras do APH, da emergência, 2 caras que eu tenho orgulho de trabalhar, conheço os 2 já há muito tempo, né? 2 caras que representando aqui, não vou dizer nem eu, vocês 2 estão representando aqui o sistema SAMU 92 regional, que é um sistema que merece todo o respeito, porque sem exagero, né, são heróis anônimos, eles praticam heroísmo diariamente, né, eles salvam vidas diariamente, eles diminuem agravo à saúde diariamente, então merece a sociedade, esse serviço merece o respeito da sociedade, né? Então é isso, até a próxima, obrigado, Valeu, Sandrão. Gustavo. Valeu, Sandrão. Obrigado, irmão.